Fala galera, e aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Vamos para mais um panorama aí do nosso querido mercadinho futuro brasileiro. Então, vamos lá. Começando pelo dito cujo, mini índice. O que que a gente precisa entender aqui? O que está rolando aqui com o nosso mercado, né? Basicamente, a gente consegue entender que provavelmente estamos entrando num pullback, né? Dessa movimentação aqui do gráfico diário, né? É bem plausível que isso esteja acontecendo, em função da gente ter tido ali dois pregões ali que basicamente fazem quase uma valorização de um mês, né? Se a gente levar em conta que na quinta-feira da semana passada a gente estava no 107, né? Fechamos com 108 mil pontos. E a partir da sexta-feira, né, somando aí segunda e terça-feira, a gente valorizou quase 10%, né? Então, referente a toda essa movimentação aqui, é muito, muito, muito expressivo, tá? Então, a gente precisa entender aí que o mercado tá botando dinheiro no bolso, né? É natural, o mercado não vai subir em linha reta para sempre, não vai cair em linha reta para sempre. E entendendo isso, vamos falar um pouquinho aí o que que a gente pode estar esperando, certo? Então, eu estou aqui com algumas marcações no gráfico diário, né? Começando por essas duas marcações aqui, né? Marcações essas que a gente vai entender e vai chamar esse daqui de resistências, né? São duas resistências aqui do semanal, tá? Então, são duas resistências do semanal que acaba sendo bem importante aí para nós, tá? Como o mercado ele já vem aí de uma movimentação bem expressiva, é bem provável que a gente venha se a gente for testar aqui, a gente deu uma paradinha, tá? Não tô falando que o mercado ele vai reverter, vai cair tudo a partir daqui. Não, né? Mas provavelmente uma reação desses pontos a gente possa ter, certo? Vamos então para o gráfico de uma hora, né? Entendendo aí a movimentação do preço. Então, ontem fizemos ali o teste da primeira região do semanal, né? Região essa que a gente chama de PWH. Então, fizemos esse movimento aqui. Ontem, no caso, hoje, não, no caso, terça-feira, tá, pessoal? Terça-feira, vocês vão estar vendo esse vídeo no dia de amanhã, né? Então, na terça-feira fizemos o teste aqui, né, desta região. O mercado ele tenta fazer o rompimento e logo após isso ele já dá uma trap de rompimento pelo gráfico de uma hora, né? O que que seria a trap de rompimento? A trap de rompimento nada mais é do que o rompimento que foi falho, né, de uma resistência ou de um suporte, né? Ou seja, o mercado ele tenta trabalhar acima dessas regiões e rejeita logo em seguida, né? Fazendo geralmente uma movimentação forte, tá? Nem sempre isso acontece, mas geralmente é caracterizado por uma movimentação forte logo em seguida, tá? Então, o mercado faz uma movimentação aí de baixa. A gente tinha essa região do FVG de gráfico de uma hora aqui, o mercado ele faz, né, cria uma certa liquidez aqui nesses fundos, ele captura essa liquidez na abertura do dia de hoje e aí começa a usar uma movimentação de alta, certo? Referente à movimentação como um todo, né, estamos bem afastados aqui da média móvel de 200 períodos, tá? Então, caso haja um teste aqui no topo e uma possível falha, né, eu acredito que eu tenha comentado isso no vídeo de ontem também, a gente pode criar uma divergência aqui no gráfico no indicador de MACD, o que pode gerar aí uma movimentação, né? Pode ser o start aí de uma realização um pouquinho maior, tá? Referente à movimentação como um todo, né? Se a gente pegar esse movimento de queda aqui, a gente está mais ou menos aqui na região dos 2/3 de correção, 61,8, né? É mais ou menos no mesmo nível ali, na mesma região de correção. E estamos adentrando aqui toda essa região de resistência, né? Para quem faz estudos ali de regiões de suporte e demanda, né? Perdão, de oferta e demanda, tem algumas escolas, né, que defendem a marcação pelo corpo, né, que foi engolfado. Então a gente pode projetar essa região do corpo para cá e a gente vai começar a adentrar esta região. Caso a gente venha testar aí no período de amanhã, uma região forte de resistência, a gente pode presenciar uma falha de topo no dia de amanhã, né, certo? Em função de que no dia de hoje
a gente teve uma movimentação muito fraca, uma movimentação que não foi uma movimentação direcional, né? A gente consegue perceber que essa movimentação aqui ela se assemelha muito a uma deriva, né? Ou seja, o mercado ele faz uma deriva de alta aqui, ele começa a lateralizar quase que num formato ali de canal, certo? Então a gente pode presenciar uma movimentação de baixa aí para o dia de amanhã, caso o mercado americano também, né, esteja favorável para esse contexto, né? Uma vez que na sexta-feira a gente tem a payroll e pode ser que amanhã a gente tenha aí uma movimentação um pouquinho mais tranquila com relação a isso, realizando aí as movimentações, certo? Então, vamos pegar aqui o gráfico de 2 minutos para a gente entender aí um pouquinho sobre o que está rolando, né? Então a gente tem essas regiões aqui de suporte, né? Pontos ali importantes. O mercado basicamente está numa região bem complexa aqui. Aqui, né? Antes da gente pegar o gráfico de 2 minutos, a gente tem a região de choque, né? Barra boss do 1 minuto, né? Então a gente entende que o mercado ele é fractal. Então, pelo 15, a gente consegue tanto ver a estrutura do 15 minutos quanto a estrutura do gráfico de 1 minuto, né? Então, uma vez que o mercado ele faça o rompimento, né, com o corpo abaixo dessa linha, a gente pode entender que o fluxo ele alinhou aqui com a movimentação prévia e a gente pode estar buscando essa região da mínima do dia de hoje em função de toda essa liquidez aqui que foi criada aí ao longo do dia, certo? Então é mais um ponto aí para a gente alinhar aí com a análise, beleza? Vamos para o gráfico aí de 2 minutos. Vamos entender como é que está a situação da nossa querida Fab4, né? Então vou pegar aqui um retângulo, vou fazer uma marcação aqui, certo? Então a gente tem esse retângulo aqui, vamos deixar ele projetado. Então, referente a toda a movimentação que a gente encontra aqui no índice agora, essa daqui não é uma Fab4 tão interessante, é uma Fab4 que tem uma amplitude ali de uns 500 pontos, quase 600 pontos. Isso para 2 minutos é muito expressivo, tá? Então eu eh, ficaria com o pé atrás de operar a Fab4 no dia de amanhã, tá? O que pode acontecer é, caso a gente faça uma abertura abaixo aqui dessas regiões, né? Seria interessante que a gente liquidasse algum topo e daí fizesse uma continuidade da movimentação prévia, tá? Isso daqui seria bem interessante para a gente buscar essas regiões aqui de fundo. Percebam que quando o mercado, né, ele ficou trabalhando no dia de hoje, a gente formou fundos ascendentes, né? E nenhuma vez, né, nenhumazinha a gente foi testar fundo anterior, tá? Então isso daqui nada mais é do que liquidez, né? É uma liquidez fresquinha aí para o mercado estar buscando aí no dia de amanhã, tá? Então a gente pode estar pensando aí, caso o mercado faça a abertura e feche com o corpo abaixo aqui dessas regiões, principalmente no gráfico de 15 minutos, tá? Mas referente à operação de abertura no gráfico de 2 minutos, a gente pode pensar nesse cenário. Caso o mercado abra numa movimentação de alta aqui, dependendo, né, da onde que for o gap, é, tomar cuidado, né, para não fazer operações logo aqui na cara dessa região de resistência, né? Seria interessante que o mercado ele te mostrasse ali que ele tem vontade de subir, tá? Então, o ideal seria que ele respeitasse alguma região de oferta não, perdão, alguma região de demanda, né, que esteja aqui presente no tempo gráfico menor. Você pode até utilizar os 5 minutos para fazer alguma marcação nesse sentido, né? Então, a gente pode fazer uso dos tempos gráficos menores para nos auxiliar quanto a isso, né? Então a gente tem essa última perna aqui. Se o mercado ele testa aqui alguma região aqui do fundo, né? Abre com gap de alta, começa a fazer uma movimentação de baixa, testa essas regiões e te dá sinais de que ele vai querer subir, aí sim acaba sendo mais interessante para fazer uma operação na ponta da compra, visto que você tem espaço, né, até chegar na tua próxima linha de obstáculo. Agora, o mercado ele faz a abertura aqui, né, nessa região superior. Faz o rompimento aqui com o corpo, aí sim a gente pode desvalidar essa região, pode excluir ela, e aí você compraria, né, referente ao pullback para estar buscando a máxima aí da terça-feira, certo? Então, para o mercado no dia de amanhã, dentro do meu ponto de vista em particular, é isso,
tá? Isso é referente a mini índice. Então vamos dar sequência aqui e vamos falar um pouquinho sobre o mini dólar, né? O dólar não fez grandes movimentações aí para o dia de hoje. Ele respeitou aqui algumas marcações que fizemos no dia de ontem, né? Eu já fiz essa exclusão aí dos estudos, caso você queira entender, né, quais as marcações que eu fiz, até de repente para fazer um backtest aí dos seus estudos, fica aí, né, o vídeo de ontem aí, né, para você assistir. Mas o mercado ele faz aí a abertura nessa região aqui da máxima, né, que foi a máxima da terça-feira. Então o mercado faz a abertura dentro dessa região, deixa uma recusa bem forte dentro desse ponto, e aí caberia uma operação aqui, né, na rejeição desse candle aqui, né, na rejeição dessa abertura, para buscar aí essa movimentação aqui que fecharia o nosso querido gap, né? Eu tinha comentado ontem que a Fab4 no dólar também não seria tão interessante assim de operar e que teria que ser avaliado o contexto, né, da operação, visto que não fazia tanto sentido assim operar a Fab4 de forma isolada, né? E aí a gente tem aqui dentro do gráfico de 2 minutos, né? A Fab4 aí para o dia de ontem, o mercado faz uma rejeição referente a essa movimentação, faz a quebra da estrutura, volta para testar a região de demanda e deixa um belíssimo de um Bull 180, né? O que fazia bastante sentido, né, para fazer uma execução na ponta da compra aqui para buscar a máxima aí do dia de hoje, certo? A máxima aí pelo menos no período da manhã. Mas voltando aí para o gráfico de 15 minutos, né, o que que a gente pode estar esperando aí para o mercado no dia de amanhã? Então, o mercado entra aí numa uma movimentação, né, de canal de alta, né? Então ele faz um canalzinho aqui de alta, faz uma correção referente à metade desse canal. Então a gente tem a possibilidade de fazer o teste nessa região de topo, somado a uma possível inclinação da média móvel de 200 alinhado com essa região aqui de oferta, tá? Então a gente pode estar buscando essa região aqui e também para estar liquidando, né, a máxima aí do dia de hoje, né, essa sigla aqui, né, que seria a High of Yesterday. Então a máxima aí do dia de hoje a gente pode estar liquidando essas posições aqui antes de buscar aí de repente a mínima aí da terça-feira, certo? Então é um ponto aí bem importante aí a se considerar, certo? A gente tem aqui a região do choque de 15 minutos, então a gente pode entender que o fluxo do dólar, né, o fluxo do dólar ele é um fluxo vendedor no momento, pelo menos no gráfico de 15 minutos, né? Então, a intenção, a tendência aí do dólar é que ele continua fazendo, né? Continue fazendo, perdão, movimentações aí de queda, tá? Visto que o fluxo ainda permanece na ponta da venda, beleza? Então, caso a gente amanheça aí com um gap de baixo, né? Vamos olhar aí para nossa Fab4. Então, caso a gente amanheça aí com gap de baixo, a gente tem a região da Fab4, toda essa região aqui, né, a gente pode operar aí a favor aí do gap, né? Então a gente esperaria que alguma liquidação de um topo, pode ser a liquidação da primeira barra do dia, né? Pode ser tanto liquidação nos 2 minutos, 5 minutos, até 15 minutos, né? Tanto na máxima ou na mínima, a liquidação desses pontos aí, possível rejeição da movimentação, a gente pode estar buscando operar a favor desse movimento, né? Desse movimento de rejeição no caso, certo? Então, uma vez que o mercado ele faça, né, o gap de baixo e faça a liquidação dessas posições, a gente entenderia aí que o mercado ele tem potencial para testar a mínima aí do dia de hoje, visto que o fluxo ainda é vendedor e estamos em um estado narrow referente ao tempo gráfico de 2 minutos, certo? Caso o mercado ele faça uma rejeição dessa mínima aqui, a gente pode entender, né, que o mercado ele faz uma correção aqui próxima ali do 61,8, 50%, né, da movimentação de queda aí da semana e ele não consegue renovar a mínima, né? Mesmo que ele faça aqui o rompimento, essa mínima ela tem que ser de forma relevante. Caso ele não faça isso, a gente pode entender isso aqui como falha de nova mínima e aí pelo menos essa região aqui provavelmente a gente deva estar buscando, certo? Uma vez que esse topo aqui ele se torna
um topo fraco, né? Um topo que não se torna protegido, né? E a gente tem o acionamento da lei número 4, né? Do método Oliver Vélez, tá? Então, é mais ou menos isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha conseguido clarear aí a sua visão no pregão, né, daquilo que pode estar acontecendo. Lembrando que isso não é nenhuma recomendação de operação, e sim apenas a minha visão em particular do que eu posso estar esperando aí para esses ativos. Fechou? Então, se você tem gostado aí dos vídeos, tem gostado do panorama, por favor, deixa aquela força, manda o like aí, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, tá? Isso ajuda demais a gente, tá? Agradeço aí novamente a presença, de todos aí no vídeo. Um forte abraço e valeu. Falou!